hoje, né? É. Uhum. Eu vou mostrar... O que eu vou fazer hoje? Eu vou corrigir aquela última lista de exercício maior que eu passei para vocês. E... Porque aí é bom que já tira algumas dúvidas que vocês têm. E reforça o nosso aprendizado aqui para as próximas etapas que vão seguir. Porque vocês vão precisar decorar o que é o azimuth, o que é o rumo, como que acha, porque os nossos exercícios para frente, a gente depende, né, de saber a diferença desses ângulos. Ok? Ok. Deixa eu botar esse trem aqui então, peraí. Vou apresentar aqui na tela. Tá dando para ver o slide aí? Tá. Tá dando pra ver sim. Esse daí é o exercício que você passou, era como se fosse uma prova, né? Isso. Que valia mais pontos lá para eu dar nota para vocês. Tá bom. Então, a primeira coisa que tinha naquele exercício era converter de azimuth para rumo. E metade da turma esqueceu uma coisa muito importante quando você coloca um valor de rumo, que é a direção desse rumo. Eu não posso só colocar, por exemplo, que ele tem 53 graus e 23 minutos. Eu tenho que colocar a direção dele, se é SE, se é NE. Nossa, errei então. E aí, isso aí já é uma coisa que tira ponto. Entendeu? Tive que tirar ponto de vocês nesse quesito. Então, vamos lá. No primeiro aqui, aí eu tinha passado já uma formulinha para vocês, né? Para vocês fazerem de uma forma mais rápida. Mas também dá para você raciocinar como que eu acho o rumo só desenhando o azimuth. Então, como exemplo, eu vou desenhar o primeiro aqui. Não precisa desse círculo, não. Esse círculo vai só atrapalhar. Deixa eu apagar ele. Vou fazer de preto aqui. Então, ó, se eu falo ali que o azimuth tem 115 graus e 42 minutos, né? Se aqui é 90, ó. Oxi. Olha, ele não aceita fazer bolinha. 90. Deixa eu ver se tá todo mundo mutado aqui, que aí não faz eco. Se aqui é 90, né? Aqui é 180. Tá, volta. Aqui é 180 graus. Então, 115 vai estar mais ou menos nessa faixa aqui, né? Então, o meu ângulo de 115 graus e 42 minutos vai ser esse aqui, ó, que eu desenhei de preto. Né? Reforçando que azimuth parte do norte e vai até o meu alinhamento. Então, esse valor aqui é meu 115. Então, só de saber onde que fica o 115, eu já identifico que, ó, isso aqui é norte, aqui é leste, aqui é sul. Oeste, então quer dizer que o meu azimuth está em SE. Né? Então, meu rumo, na hora que eu achar o valor dele, ele tem que estar em SE. E o rumo, ele sempre parte do norte ou ele parte do sul, dependendo do quadrante que ele está. Então, se o meu azimuth está aqui no segundo quadrante, ele vai partir do sul. Então, meu ângulo... Eu vou fazer de azul aqui. O meu rumo, então, vai ser esse ângulo aqui, ó. De azul. Esse Rzinho aqui é meu rumo. Entendeu? Porque se ele estiver aqui na parte sul, ó, apontando para baixo, né, meu alinhamento, então ele vai sair do sul e vai até o alinhamento. Se ele estiver na parte de cima, no primeiro quadrante ou no quarto quadrante, por exemplo, se ele fosse para cá, né, aí ele partiria do norte, ele seria esse. Mas eu quero esse aqui. Então eu já sei que na minha resposta aqui, o final dela é SE.
Então, como ele está no segundo quadrante, eu dei para vocês lá uma formulazinha que o rumo é igual ao quê? 180. Ixi, pior que meu celular tá gravando aqui. Preciso de calculadora. Deixa eu achar uma calculadora científica aqui na internet. Científica. Vamos ver se eu consigo usar essa aqui. Ô, Amanda, no caso, Oi. quando é para mim colocar o rumo, faz diferença se eu colocar SW ou SO? Não. A gente entende que é a mesma coisa. Ah, então tá bom. Beleza. Bom? Uhum. Ai, droga, pior que o celular tá sendo usado ali. Eu esqueci desse detalhe, que a minha calculadora que eu usava era no celular. Deixa eu ver se eu consigo fazer um cálculo aqui. Mas vocês podem fazer aí também para me ajudar. Qual cálculo você quer? Desses 115 graus e 42 minutos, para eu achar o rumo, como ele está no segundo quadrante, ele vai ser 180 graus menos o azimuth. 180 menos o azimuth, que é esse 115, né? E é os 115 graus e 42 minutos. 64 e 18. SE. 64 graus e 18 Isso. minutos. Então, esse aqui é o meu resultado, ó. Então, esse SE faz parte do meu resultado. Então, se vocês esquecerem ele, é meio errado aqui, entendeu? Tá ruim demais. Aí, o segundo aqui. 273. Onde que fica o 273 graus? Ele fica no quarto quadrante, correto? Que aqui é 180, que é quanto no W? 200. 180 mais 90, 270. Certo? Certo. Então, 273 está um pouquinho aqui para cima, ó. Então, se ele está um pouquinho aqui para cima, mas ele está no quarto quadrante, então quer dizer que vai ser do norte até o alinhamento. Então, o nosso rumo vai ser esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo azul. E o ângulo de preto é o ângulo do meu azimuth, que eu vou fazer aqui agora. Que seria Você tá esse fazendo aqui, ó. todos os exercícios numa rosa só? Agora. Tá. Tá? Então, esse de preto maior aqui seria esses 273 graus e 27 minutos. E esse azul é o meu rumo, porque ele parte do norte e vai até o alinhamento. Porque, nesse caso, o 273 graus, ele fica no quarto quadrante. Então, o rumo desse azimuth aqui, se ele está no quarto quadrante, ele vai ser o quê? 360 menos esse valor aí. Que vai Isso. dar 86 graus, 33 minutos e 0 segundos. Quanto? Fala de novo, repete, por favor. 86 graus, 33 minutos e 0 segundos. Tá, nem vou pôr segundos. E faltou um dado aqui. S é NO. N-O-N-W. Isso, NONW. Esse é o resultado. Tá? E outro detalhe que talvez vocês podem ter esquecido. Eu vi gente lá colocando rumo com mais de 90 graus. Não existe. O rumo, ele varia só de 0 a 90. Porque cada quadrante meu aqui da Rosa dos Ventos tem só 90 graus. Então, é impossível um rumo ter mais que 90 graus. Então, se você faz esse cálculo, deu, sei lá, 94 graus, tá errado. Não pode. Teve um meu que eu tinha feito assim, aí depois eu fui ler lá os slides, aí eu vi, eu tive que mudar, aí tava errado mesmo. Isso. Então, esse aqui, ó, 359, ele tá no quarto quadrante, então ele também vai ser NW. O 12, ele tá no primeiro quadrante, então ele vai ser NE, né? NE ou NL, aqui NW ou NO, tanto faz.
O 93, ele passou um pouquinho, né? Passou um pouquinho do 90, então ele já está no segundo quadrante. Vai ser SE. E o 191, ó, passou um pouquinho aqui dos 180 já, está no terceiro quadrante, que vai ser SW. Entendeu? Eu não vou fazer os outros aqui, não. É só para a gente corrigir desses que tem bastante aqui. 1, 2, só para vocês relembrarem como é que é. Alguém tem alguma dúvida aqui? Não, não tem não. E os meninos? Não, beleza. Então, eu vou passar para o segundo aqui. O segundo já era o contrário. Converter de rumo para azimuth. Então, vocês podiam fazer a mesma coisa, que é pegar aquelas formulinhas que eu dei para vocês, né? Aquela tabelinha. E colocar o valor do rumo ali. Onde está entrando? Deixa eu permitir aqui. E fazer a mesma coisa. Aí você só isola o azimuth, né? Ou vocês podem desenhar também. E, por base do raciocínio aqui, vocês conseguem descobrir qual que é o azimuth. Então, nesse exemplo aqui, né? Ó, 73 graus e 8 minutos SW. Então, se é SW, aqui é S, aqui é W. Então, ele vai estar nesse quadrante aqui. E se ele é 73, né? E como ele está nesse quadrante de baixo, ele vai partir do sul, então ele vai estar. Vou fazer de outra cor. Ele vai estar mais para cá. Ó. Teve gente que errou essa questão. Uma dessas, né? Que aí o meu rumo, então, aquele valor que está ali é esse aqui, ó. Do sul até o alinhamento. Então, esse valor aqui tem os 73 graus. Né? E aí eu quero achar o azimuth. Então, qual que vai ser meu azimuth? Eu vou fazer de azul. Azimuth é sempre partindo do norte. Então, do norte, sentido horário, até chegar no alinhamento. Então, esse meu ângulo azul aqui maiorzão vai ser o valor do meu azimuth. Então, você já sabe que teu azimuth está compreendido aqui entre 180 graus, né? Que do sul aqui é 180, e 270. Então, já é um valor para vocês saberem se o cálculo de vocês está certo ou se está errado. Tá? Se é SW e ele é 73, então ele tem que estar compreendido, né, entre 180 e 270. Então, lá na formulinha, como ele está no terceiro quadrante, seria o quê? Rumo, que é igual a azimuth, menos 180. Né? Por que é isso? Porque aqui, ó, daqui do norte até o sul, eu tenho 180 e o que me sobrou é rumo. Por isso, então, que azimuth, né, mais o rumo aqui, 180 mais o rumo vai dar meu azimuth total. Então, só isolando aqui, ó, azimuth é igual a 180 mais o rumo. Então, o rumo é esse. Faz aí para bem, Rafa. 180 graus mais. Faz, peraí. Mais esse aqui, 73, né? Isso. Total? 180 graus mais 73 graus e 8 minutos. 180 mais 73, 0800. Vai dar 253 e 8 minutos. Então, 253 graus e 8 minutos. Então, tá entre 180 e 270? Tá. Então, quer dizer que a tua resposta, pelo menos, está no caminho certo. Deixa eu apagar esse aqui para não... Peraí, a resposta dessa letra E é isso aí? Esse valor? Da letra A é 253 graus e 8 minutos. Esse é o azimuth. Eu coloquei que ele era só... Eu não coloquei o 73. Não, o 73 é o rumo. Sim, mas aí eu teria que somar. Com 180. Então, eu não somei, eu deixei o 180 como se fosse só rumo. É. Errei. Errou? Errei.
E foi assim que eu vi que vocês copiam exercício um do outro. Eu nem sei o que você tá falando. Porque aí teve gente que também colocou só 180. Eu falei, nas mesmas questões, na A e na E também, se eu não me engano é a E, que vocês também tá errada. Quanto que deu a tua E? A minha E, peraí, deixa eu ver. Errei também, 180. Pois é, aí 4 pessoas me fazem a mesma coisa, colocar 180 na A e na E. Falei, não é possível, eu tava elogiando essa sala. Vai que a gente fez uma salinha de videoaula que fez tudo junto, ué. A gente também pode estudar junto. Não, pode sim, né? Mas não vamos errar junto, gente. Desconfie do resultado do colega. Fiquei chateada agora que eu errei. Chegou assim indo bem. Bem nada. Ai, ai. Entenderam aqui? Então vamos fazer a E, então, que a metade errou. E, vou desenhar aqui também, outra rosinha. Então, norte, leste, sul, oeste. Então, vamos lá, a direção SW. Então, se é SW, ele tá para cá. E ângulo de 59 graus, 26 minutos e 53. Então, esse é sempre, né, do sul. Ó. Então, esse aqui vai ser o meu 59, meu rumo. Porque ele tá nesse quadrante de baixo, né? Então, ele sai do sul. Então, esse ângulozinho aqui é o de 59. Agora, vamos fazer um traçado aqui que vai representar o azimuth dele. Vou fazer de verde. Não, dá pra fazer de vermelho aqui também, né? Azimuth, partindo do norte até o alinhamento. Então, mesma coisa, ó. É mais que 180, né? Porque aqui no sul é 180, W 270. Então, é a mesma coisa, ele está compreendido nesse valor. Então, não podia dar 180, porque ele não estava retinho aqui. Então, é 180, porque do norte ao sul tem 180, mais o valor do rumo. Então, é a mesma coisa. Faz aí para mim, Rafa, por favor. Qual? 180 graus, aí. É 180 mais os 56? 53? Isso, 59. 50, 59 graus, 26 minutos e 53 segundos. Calculadora. 180. Mais 59. 26. 53. 239 graus, 26 minutos e 53 segundos. 239 graus. 26 minutos e 53 segundos. Eu tô ficando. Ó, a canetinha tá começando a ficar boa, hein? Até o ano que vem eu fico craque em escrever aqui. Bom, você tem que ficar mesmo, porque eu acho que não vai voltar às aulas tão cedo. Pois é. Então, esse aqui é o nosso resultado, gente. Ó, nada de 180, hein? Ó, tá compreendido, não tá? Entre 180 e 270? Então, é isso aí, ó. Esse é o nosso resultado. E sem direção, né? Que agora eu tô falando de azimuth, eu não preciso colocar esse W aqui na frente. Compreendido? Sim. Alguém tem alguma dúvida aqui? Beleza. Então vamos pro próximo. Esse aqui, eu coloquei ele aqui só para representar um que vocês erraram, que agora eu acho que foi o 2. Acho que foi o painel 2. Esse aqui eu acho que vocês entenderam a proposta do exercício, que era vocês desenharem como que ia ficar posicionado aqui o alinhamento da transmissão. Então, eu vou desenhar aqui, eu acho que é o 2 que vocês erraram. Então, isso aqui também fez eu ver que vocês tinham copiado, né, um do outro, porque errou igual, até o ângulo, até o desenho. Sul aqui.
Ah, Ó, não é possível que essa daí eu também errei. painel 2, 24 graus, 30 minutos, SE. Então, gente, se é SE, ele é para cá, ó, né? Para baixo, segundo Sim. quadrante. E se ele é 24, vamos desenhar correto, né? Se ele é 24, ele está mais perto do S do que do E. Porque ele parte do S. Esse aqui é o rumo. Então, ele vai ser esse ângulo aqui, ó. Não, mas peraí. Uhum. Essa Diga. daí era só para desenhar o ângulo, né? É, para desenhar Assim, esse aqui que só. eu fiz. Uai. O meu tá certo. Uai, ó, o primeiro, o painel um, ele é um rumo magnético 45 NE, não é Isso. SE? É, o primeiro é aqui assim, ó, bem no meio. Ah, tá. 45. Ah, tá. Aqui é NE. Esse aqui é o primeiro. Esse aqui é o segundo. Ah, o segundo eu pus mais perto do E do que do S. Exatamente. Entendeu? E ele tem que ser mais perto do sul, porque se ele é 24 graus e o rumo ele parte do norte ou do sul, então 24 é menos que 45, né? 45 tá aqui no meio, ó. Então ele tinha que estar mais ou menos nessa faixa aqui. Ah, foi isso que eu errei. Entenderam, meninos? Ó, Amanda, então quem fez o cálculo tá errado, ficou Quem errado? desenhou errado, tá errado. Não, mas não era, então não era necessário fazer o cálculo. Não, não era, porque eu tinha pedido só para colocar. Mas então você considerou errado, então. Considerei errado. Porque eu não tinha pedido para fazer cálculo. Eu só tinha pedido para desenhar em qual que era a posição dela. Então, eu olhei, até pensei, mas falei, mas tá muito fácil Muito desse jeito, se fácil. for só para desenhar ué, foi o que eu pensei, eu falei, tá muito fácil, se for só desenhar a forma, Ah, era. o Era para ser negócio. fácil. Essa era para ser fácil porque depois tinha uma que eu pegava, né? Que era mais difícil. Então eu tentei fazer É, uma provinha equilibrada. você está engraçadinho, né? Mas então vocês entenderam o que era para fazer nessa. Aí eu vou desenhar os outros aqui. Sim, Vou desenhar o 3 aqui. Então, o 3, né, SW. Então, ele tá para cá. Ele tá no 40, ó. Então, um pouquinho para baixo do meio aqui. Oh, meu Deus do céu. Faz conta que tá um pouco mais perto do meio, tá? E esse aqui é o ângulo, ó, de rumo. Esse aqui é o rumo. SW. Esse aqui era o desenho do 4, do 3, né? E o desenho do 4 é NW. 25, 20. Então, esse aqui tem que estar mais próximo do norte, né? Então, 25 aqui, ó. Né? Supondo que o meio fosse aqui, 45, né? Tracejadinho. Esse aqui seria meu rumo, ó. Partindo do norte. E aqui é W. Norte, W. Entendido? entendido, só ficou tudo errado por causa do cálculo. É, esse não precisava. Você deveria ter feito igual a questão do SE lá da direção lá, considerado, pô. Ah, Amanda, então eu errei só o número o 2 2. mesmo. O resto eu acertei. Isso. Foi isso mesmo. Entendido até aí, galerinha? Entendido. Então vamos para aqui. Aqui pegou. Deixa eu ver se foi essa que pegou você. Não, não foi essa, não. Essa aqui era uma coisa de pesquisar, né? Que eu também queria saber onde que vocês acharam as respostas que vocês me deram. Antes de mostrar a resposta correta. Olha, eu procurei no Google, joguei no Google a sua pergunta, aí apareceu que a diferença. Quer ver? Vou até ler minha resposta. Cadê? Meu papel. É uma bagunça. Porque eu tive apenas 2 respostas. Vocês são em 7. 6. Não, ó. Mas Eu tive 2 respostas.
4 colocaram uma e 4 colocaram a outra. Não, mas é porque, tipo assim, na hora que você joga, aparece já a resposta. Bom, no meu celular, a mulher até fala a resposta. Aí eu só copiei e colei. Tá, mas não era bem aquilo que era a resposta. Porque assim, ó, fala a tua resposta. Lê ela pra mim. Peraí que eu vou tentar achar aqui o coisinho, rapidinho, só procurar. Tá. Você quer ler a sua, Márcio? Ah, então Pode. já sabemos que o Márcio ficou diferente da minha. Lê a sua, Márcio. Se a sua declinação magnética... isso. Você usa a declinação magnética, por quê? Ela varia de lugar para lugar, já que a inclinação ela só entra em 90 graus no polo magnético e sul no polo magnético norte, passando por 0 no equador. Isso aí. Então, mas aonde você achou isso? Porque não é isso, não. Foi no Google também. Tá errada. Tá, eu vou ler a minha agora. Eu vou ter de culpar o Google, então? Pode. Mas essa questão, eu acho que eu não dei errado pra ninguém. Se eu dei, foi porque tava muito, assim, um negócio muito absurdo. Mas Nossa, essa que eu levei... eu procurei Essa- muito aí, a única que eu cheguei foi essa. Deve ser essa aqui, porque a variação aí. Eu concordei Essa com a variação. Não, Essa resposta aqui eu dei certo pra todo mundo, porque era mais isso mesmo, vocês pesquisar pra saber essa diferença. Agora, daqui a pouco eu mostro pra vocês o que é a verdade. se a do Márcio tá errada a minha, então, nossa senhora. Fala assim. Vou ler aqui. É assim, ó. Porque quem criou o termo foram pessoas do hemisfério norte, onde o campo magnético desvia-se oeste, e por isso deve-se subtrair do azimuth alguns graus para fazer a correção. Tá parecendo uma historinha, hein? Não, Zero. não é isso. Mas eu dei certo para todo mundo, tá? Pelo menos, né, alguns tentaram pesquisar. Então. Olha que maldade, e deu errado naquela questão traseira, brincadeira. Porque aquela lá vocês aprenderam comigo, né? Essa não dependia de mim. Vai depender agora que eu vou dar a resposta, mas. Ó, o que é a inclinação? Inclinação é o ângulo formado entre o meridiano magnético e o plano horizontal. E a declinação é formada entre o meridiano magnético e o geográfico. É por isso que é essa diferença. Então, eu vou desenhar aqui. Ah, entendeu. Entendeu? Ó, o plano horizontal, vamos supor que fosse um alinhamento, né? Ele aqui, ó. Tá. Aí ele tem esse ângulo. Isso é um ângulo de inclinação, que ele pode ser o azimuth, pode ser o rumo, pode ser um ângulo... só pode ser esses dois. Um rumo ou um azimuth, por exemplo. É um ângulo de inclinação. Agora, a declinação é o ângulo formado entre o meridiano magnético, vamos supor que esse aqui é o magnético, e o norte geográfico. Por isso que ele não pode ser chamado de inclinação, porque inclinação é com qualquer outro plano horizontal. Vocês entenderam? Sim, tô copiando, cara. Almoço sangue. Essa pergunta é igual do Darlan lá, que fala o negócio de terra, lá, temperatura e pressão. Ele repetiu ela de novo porque ninguém mandou a certa para ele. Tá terrível. Ó, coloquei aqui então no desenho, esse aqui é a inclinação. Tá? Norte magnético com plano horizontal. Esse PH aqui é plano horizontal. Gente, não, Rafa, eu li a tua historinha, então, porque quem estava no hemisfério norte que criou o termo, que não sei o que, eu falei assim, Jesus. Aí eu até digitei. Eu falei assim, como que esses meninos pesquisou isso no Google? Eu só coloquei a sua resposta e joguei lá, sua pergunta. Não, mas é que a Rafaela vai ser professora, né? Então ela tem de história para contar. Eu tenho que incrementar a resposta. Posso dar ela assim na lata para você?
Você tem questão que. tá no Você famoso tem, Wikipédia. você tem que. É tipo filosofia, entendeu? Você tem que ler, pensar, repensar, que você chega na resposta. Ai, eu falei, gente. Ai, mas eu ri aqui. E aí eu pegava mais quatro que tava escrito tudo igual, né? Porque o pessoal do hemisfério norte que criou o termo, eu falei, gente, olha aqui. Só comprovando as minhas suposições. Você ficou brabo, hein? Nossa, fiquei, gente. Eu tava elogiando vocês, falando Foi mal da todo outra mundo no turma, Wikipédia. falando mal da outra turma pra vocês, elogiando. Vocês eram a turma que até então, até, né, até faltar comigo semana passada, vocês eram a minha melhor turma. Ô, Agora que é vocês já, isso? agora vocês já caíram um pouco no conceito, hein? Não, eu fui. Como você falou que ia demorar um pouquinho, eu fui ali, né? Foi aqui lá de fora que resolveu uns negocinhos, tava umas conversas ali. Na hora que eu voltei, tá lá, o negócio aí, vixe, brabeza. Aqui Ela é fome. Será que é comer deixou e não todo fez. mundo e foi embora. É, comeu e não fez digestão. Falei, ô, Ô, louco. gente, já era A 9h25. comida não fez gestão. Pô, falei, só pode, porque essa brabeza tudo, eu falei, nossa, pô, demorou um pouquinho, eu fui ali Eu fora. falei, ó, eu falei, eu ia demorar 5 minutos. Já tinha passado 25. Não, mas você ia demorar 5, e o nosso? Calma aí, ué. Bom, copiou Se aí? fosse, mamãe, Oi. se fosse na sala, você ia esperar mais, ué? Ó, mas aí é porque não tinha como, né? Na Ah, verdade, se fosse na sala, eu não ia esperar mais, não. Porque se não tivesse ninguém na sim, sala, você eu ia voltar tem um lá para a coração sala dos bom. professores. Só que a comida não fez bem, né? Eu sei disso. Tem problema, não. Ó, pode passar para o outro? Pode prosseguir. Vocês copiaram? Pode. Ei, Alguma dúvida nessa questão, gente? Vocês conseguiram entender? Eu vi aqui, pode. ô Luiz, que você falou de foi todo mundo no Wikipédia. Mas bom, que agora vocês entenderam, né? Aham. Beleza. Então vamos para a questãozinha que pegou vocês, né? Que vocês ficaram um tempão aí. E que eu não sei, mas eu acho que ninguém acertou. Ou acertaram, não lembro. Mas vamos lá. Acho que acertaram, mas desenharam errado. Foi algumas coisas assim. Mas o que importa, para quem acertou o cálculo e desenhou errado, eu tive que considerar o cálculo, porque não precisava desenhar, né? Com o cálculo aqui já dava a resposta. Então, vou fazer desenhadinho, bonitinho, para vocês entenderem. Vou ler. Tá. Pode perguntar. Nossa, essa daí eu vou te falar, viu? Olha, eu acho que você ficou até com raiva de mim, de tanto que eu te perguntei dessa daí. Parecia retardada, parecia pessoa que não tava. Nossa, não, essa daí eu não consegui fazer. Não, mas não fiquei com raiva, Não saiu. Deixa eu desenhar aqui minha amiga inseparável na disciplina de topografia. Então, suponha que um rumo magnético, né, de um alinhamento AB, lido em 1878, fosse 26 graus, 15 minutos NE. Então, se é NE, ele está para cá, correto? Está no segundo quadrante. Então, 26 minutos. Vou fazer um risco aqui. Faz de conta que ele tem 26 minutos e 26 graus e 15 minutos NE. Tá. E a declinação, como ele é rumo magnético, né? Eu tenho que saber a declinação que estava naquela época. Então, eu falei aqui, ó, que a declinação no tempo e no local foi de 7 graus e 15 minutos W. Então, quer dizer que ele está para oeste. Lembra que eu falei para vocês na aula de declinação que a declinação ela pode variar tanto para leste ou oriente, quanto para sul, ou sudeste, ó, quanto para oeste e ocidente. Então, se eu falasse ali 7 graus e 15 minutos ocidental, eu estaria falando 7 graus e 15 minutos W. É a mesma coisa. Então, eu vou desenhar essa declinação magnética com outra cor aqui para vocês verem. Então, se ela é W, ela está para a esquerda do norte. Então, ela vai estar mais ou menos aqui assim, ó.
Então, esse aqui não é D, não. Esse aqui é meu norte. Cadê a borrachinha? Então, esse alinhamento azulzinho aqui é meu norte, o quê? Magnético. E esse ângulo formado entre o norte geográfico e o norte magnético é os 15,75, que eu vou até circular ele ali de roxo. Deixa eu apagar aquele vermelho. Tá. E aí eu falo que em 2020 a declinação foi de 4 graus. Vou fazer de preto. Que a declinação foi de 4 graus e 30 minutos Z. Então, quando eu falo aqui 4 graus e 30 minutos Z, ele tá para oriente. Então, ele tá para a direita do norte. Então, ele seria essa linha aqui, ó. Então, esse aqui seria meu norte magnético em 2020. Que seria esse ângulo aqui, ó. Entre o norte verdadeiro e o norte magnético tem 4 graus e 30 minutos Z. E o meu rumo, que vai ser o vermelho ali, né? O meu rumo que tem 26 e 15, se ele é magnético, então quer dizer que ele partiu do norte magnético daquela época, né? Então ele é esse ângulo vermelho aqui, ó. Então o que eu quero agora? Que vai estar... Escolhe uma cor aí, gente. Pode ser verde? Verde. Amarelo. Ixi. Cor de rosa. Vamos verde aqui, peraí. Calcule o rumo magnético em 2020. Então, em 2020, eu tenho que usar a minha declinação de 2020, que é a de 4 graus, que é a pretinha. Então, o meu rumo, ele vai ter esse ângulo verde aqui, ó, que é do norte magnético de 2020 até o meu alinhamento. O meu alinhamento, ele não muda. Isso eu vi que vocês mudaram lá. Vocês colocaram que o alinhamento de vocês mudava de lugar. E ele não muda, ele fica no mesmo lugar. A única coisa que acontece é o valor dele, que vai ser diferente, porque a declinação é diferente em outro ano. Entenderam? Então, a minha linha vermelha, que simboliza o meu rumo magnético, ele não vai sair do lugar. Ele vai continuar ali. Tem uma cerca passando lá no meu sítio e ela não saiu dali. O que mudou foi só a declinação magnética. O meu norte magnético que mudou de lugar. É ele que anda. O meu rumo não andou. Que seria o meu rumo verdadeiro. O meu rumo verdadeiro, ele é o mesmo. Tanto para o norte, tanto em 1878, quanto em 2020. Então, o que seria o certo vocês fazerem aqui é achar o rumo verdadeiro. Então, o rumo magnético de 2020 é esse verde aqui, né? É esse ângulo em verde. E o rumo verdadeiro, eu vou pôr de amarelo agora. O rumo verdadeiro é do norte verdadeiro até o alinhamento. Então, esse amarelo aqui nunca mudou, nunca saiu de lugar. E é ele que vocês tinham que achar primeiro. Então, como que eu acho ele? Ó, só vocês olharem aqui no desenho, que o vermelho, né, que é o rumo magnético, se eu tirar a declinação magnética daquela época, me sobra o rumo verdadeiro. Então, vamos lá. O rumo verdadeiro é igual o rumo magnético, né, que é esse vermelho aqui, menos a declinação magnética de 1878. Peraí que eu perdi o mouse aqui. Cadê a linha, Jesus? Achei. Então, o rumo magnético de 78 era 26 graus e 15 minutos, menos a declinação de 78, que era 7 graus e 15 minutos.
Quanto que dá aí, Rafa? Faz para mim, por favor. Falei de novo. Peraí, que eu tava corrigindo ali, não prestei atenção. Quanto que é? 26 graus e 15 minutos. Menos 7 graus e 15 minutos. 7 graus e quantos minutos? 15. 19. Então, meu rumo verdadeiro é 19 graus NE. Tá? E esse valor aqui, por ele ser o verdadeiro, ele não vai mudar em nenhum espaço de tempo. E aí, agora, o que vocês fazem? Vocês usam esse rumo verdadeiro e subtraem do norte de 2020, que aí vocês acham o rumo magnético de 2020. Porque olhando aqui no meu desenho, ó, o rumo verdadeiro, que é o amarelo. Deixa eu pegar a ponteirinha aqui da caneta. Ó, o rumo verdadeiro, que é esse amarelo, né, que eu calculei, tem 19 graus NE. E o rumo magnético em 2020 é esse verdinho. Então, vocês concordam comigo que se eu pegar o rumo verdadeiro e subtrair a declinação, que é essa aqui, né, a pretinha, a declinação de 2020, me sobra o rumo magnético de 2020? Ó, rumo verdadeiro, né, o amarelo aqui, que ele não vai mudar, menos a minha declinação de 2020, que é essa preta aqui, ó, me sobra o verdinho, o ângulo verde, que é o ângulo do rumo magnético de 2020. Vocês conseguiram enxergar isso aqui? Eu tenho que calcular a preta aí, que é 2020. Que vocês... A preta eu já dei, que é os 4 graus e 30 minutos. Sim. Vocês têm que calcular a verde, que é o rumo magnético. Ó, Então, primeiro calcula a amarela, para depois calcular a verde. Com o resultado amarelo. Primeiro vocês acham o rumo verdadeiro, porque ele não vai mudar independente do ano. E aí depois vocês acham o rumo magnético de 2020, porque aí vocês vão subtrair com a declinação de 2020. Então, o rumo magnético de 2020 aqui, ó, vai ser o rumo verdadeiro menos a declinação magnética de 2020. Então, são 19 graus menos, quanto que é a declinação magnética de 2020? 4 graus e 30 minutos. Faz aí, por favor, alguém. 19 graus. 19 graus. Menos. 4 graus e 30 minutos. (14 graus e 30 minutos). E qual que é o restante aqui? 00. Não. NE. Ah, tá. Localização. Isso. Então, a resposta dessa questão era que o rumo magnético de 2020 fica 14 graus e 30 minutos NE. Essa era a resposta. Eu tenho quase certeza que uma das vezes que eu te mandei, eu tinha posto esse 14 graus, mas eu apaguei. Sim, teve uma hora que você colocou a resposta certa, só que você não estava entendendo que aquele era o rumo magnético de 2020. E aí eu não sei o que eu fiz, que eu não coloquei isso. Aí eu coloquei que o rumo magnético de 2020 é 23 e 30. Não sei de onde que eu tirei isso, não. Também não sei. Ah, eu somei com... Eu diminuí, na verdade, esses 4 graus. Você somou com 19. Não. Isso. Ah, tá. É isso mesmo. Somei com 19 e deu... em vez de eu tirar. Nossa, que burrice. Mas vocês conseguiram enxergar isso desenhando ali, para vocês verem por que eu subtraí?
É porque você vai ao contrário, né? Você vai ao sentido horário, né? Aí você tem Isso. que andar para cá. É, porque eu tô partindo do norte e indo pro lado do NE, que é a direção que ele tinha me dado, né? Que fica o rumo. Isso. Porque se fosse o Entendi. contrário, se eu falasse que o meu rumo magnético era NW, aí com certeza esses cálculos seriam todos somados. Tipo assim, seria o contrário. Entendi. Aonde eu somei, eu subtraria, entendeu? Aí isso trocaria algumas dessas coisas. Por isso que eu acho importante vocês conseguirem desenhar, porque para enxergar esse cálculo. Porque essa troca com a declinação magnética não tem uma fórmula pronta. Vocês têm que entender onde a declinação magnética está posicionada, aonde que está o teu rumo, achar os rumos ou azimuths verdadeiros, porque eles nunca vão mudar, né? Os azimuths e os rumos verdadeiros, eles não mudam com o tempo. Eles sempre vão ficar ali. E aí, depois que você acha o verdadeiro, você joga a declinação do ano novo aí, do ano atual. Entenderam? Que eu acho que é isso que tem na questão que vocês queriam tirar dúvida do exercício de entrega de hoje, não é isso? Exatamente. Eu tenho muita dúvida. Tipo assim, dúvida não. É dificuldade de interpretar esses negócios, assim. É, Porque tem na que hora de ser. fazer as contas, eu sei o que eu tô fazendo. Só que na hora de desenhar, me trava a cabeça. Uhum. Por isso que eu desenhei coloridinho aqui, para ver se vocês conseguem enxergar onde que fica cada ângulo. Certo? Entendeu, Márcio? Certo, certo. Agora sim. Então tá bom. Falando dos exercícios de hoje, não quer pôr a mão no coração e deixar passar, não? Não. Não, porque vocês me deixaram na mão semana passada. Ah, mas então você é vingativo, você é pecado, hein? Eu sei que esses 6 eu vou passar rapidinho, porque aí eu já ajudo vocês a fazer o exercício Esse daí, meu de exercício hoje. ficou até bonito, esse daí. Fiz até com É. orgulho. Esse aqui, ó, o que foi o erro da maioria? Deixa eu pintar de outra cor aqui, verde. O que foi o erro da maioria? Era para achar, ó, transforma os ângulos dos polígonos em ângulos externos. Então, tudo que não era ângulo externo ali, vocês tinham que achar quanto que era. Né? Então, o primeiro aqui, por exemplo, cadê P1? Pulo P2 aqui, ó. P2 é ângulo interno, tá vendo? Né? P3 também é ângulo interno. Esse Ezinho aqui quer dizer que é deflexão para a esquerda, tá vendo que tem um risquinho aqui? Na folhinha de vocês, não sei se apareceu direitinho. Que é o que? Que é o prolongamento da ré. Então, se existe essa linhazinha que é o prolongamento da ré, então esse ângulo é deflexão. Automaticamente esse ângulo é deflexão. E aí você vê o sentido da direção dele para saber se é deflexão para a esquerda ou se é para a direita. Né? Esse Então, daí eu fiz DE. Isso. E aí o P1, o que tínhamos aqui no P1? O P1 já era ângulo externo. Uhum. E aí a Eu maioria achei o interno. Então, mas não precisava. Aí a maioria me colocou como resposta um ângulo interno. Só que Não, você. no caso, Mas você, Rafa, você identificou. Você falou que esse era o externo. eu identifiquei todos, interno, Isso. tudo. Você identificou para mim que esse era o externo e que aquele ângulo que você tinha achado era o interno. Aí o seu tava certo. Mas nos outros, todo mundo me falou. Só escreveram lá assim, ó, na folha. P1. 200 e não sei o quê. Entendeu? Não, dá mais, né? Sei lá. Quanto que dava o ângulo interno. E aí tá errado, porque isso aqui não era. 219. 219 graus. E aí deixava assim a resposta, ó. Aí, errado, porque isso não é o ângulo externo. O ângulo externo eu já tinha dado. Entendeu, Márcio? Entendi, mas eu não fiz eu, velho. Oi? Entendi, mas eu não fiz eu. Esse número, o P1 eu não fiz. Então, porque você já sabia que ele era o externo. Ah, sim. Né? Então você estava certo também. Vocês dois foram os únicos que acertaram o P1. Que bonita, tá vendo? Ah, então você tem que dar um superchat pra nós. Né? Ué, Tô então dando, você tem que dar uns pontinhos a mais. Aproveita que só tá Colher nós de aqui chá, ué. Aproveita Não, que só tá nós dois aqui na reunião. Vocês ganharam um pontinho a mais, porque aí eu tirei pontos dos outros. Engraçado. Tem graça. Ó, vou abrir aqui então um exercício que vocês têm que entregar hoje, tá? Beleza.
sabendo de nada. É esse aqui que é o exercício? Que vocês estão... Isso, esse triângulo aí eu até já desenhei. Aí eu coloquei o 0, que é a parte de cima, 1 da direita e 2 da esquerda. Eu fiz assim, anti-horário. Quer dizer, horário. Peraí, como é que é? Que jeito que você fez? Eu fiz o 0 na pontinha do lado de cima. Tipo, eu fui nomeando 0, 1 e 2, sentido horário. Começando daí, desse ponto aí. 0, 1 e 2. Tá, mas tá, tudo bem, não tem problema não. Mas é porque se a gente for colocar... Mas aí depois que eu percebi que você me dá o resultado do 1, né? Não é do Isso, 0. eu te dou é do 0 ao 1. Então, se aqui for 0 e aqui é 1, e aqui vamos supor que é o norte, né? O norte magnético, eu te dou esse aqui, ó. Então, eu fiquei meio confusa. Não, até aí eu acertei esse risquinho que você fez. Só que o que eu fiz? Eu puxei, eu achei que tinha que puxar o... Como chama quando dá aquele tracejadinho da ré? Deflexão. Alongamento. Eu fiz um alongamento do 1 subindo direto no 0. Não, não precisa disso, não. Vocês vão ver que coisa mais fácil, ó. Primeira coisa que vocês têm que ver aqui é o que eu dei. Vocês sabem o que é um triângulo equilátero, né? É um triângulo que tem os 3 lados iguais. Certo? Certo. Beleza. E aí eu falo que o alinhamento do 0 a 1, ó, tem um azimuth magnético de 290. Então, como que eu vou colocar o meu? Vou colocar um norte aqui, ó. Eu vou colocar que o meu 0 é aqui. O 1 é aqui. E o 2 é aqui. Por quê? Porque olha esse azimuth aqui que ele vai ter. 290. Então, aqui, se eu posicionar meu 0 aqui, ó, esse ângulo de inclinação aqui, dá para fingir que é 290, só para vocês não ficar confuso na hora de desenhar aqui. Entendeu? Então, Amanda, mas aí que tá, porque se você faz o norte para cima, o sul para baixo e corta no meio, aí essa linha que você tá colocando seria o 270, tem que ser um pouquinho mais para cima. Não, tudo bem, mas é só para vocês saberem, porque se você coloca aqui embaixo, ele não tá nem perto dos 270, né? Ele fica antes dos 180. É só para ter uma noção. Ah, tá. Entendeu? Entendeu? Então, aqui, ó, norte magnético, né? Por que é o magnético? Porque eu dei para vocês o azimuth magnético. Então, esse ângulo em vermelho que eu fiz aqui seria, supondo, né, os 290 graus, 30 minutos e 45 segundos. Aí eu pergunto quais são os azimuths magnéticos dos demais alinhamentos. Então, o que vocês vão fazer aqui, ó? Sendo W a declinação magnética local, calcular os rumos verdadeiros de ré desses alinhamentos. Ah, esse de ré aqui não precisava estar escrito, não, mas... então, eu vou desenhar aqui a declinação magnética. Então, se esse aqui é meu norte magnético... Como ele fala que tá indo pro W, como ele coloca W aí, então eu vou pro sentido anti-horário, né? Isso. Eu vou desenhar de preto o meu norte verdadeiro, tá? Então, como ele tá pro W, meu norte verdadeiro vai estar mais ou menos para cá, ó. Por que eu desenhei ele de cá? Porque se ele tá para W, né? Então, a inclinação dele é essa aqui, ó. Do norte verdadeiro à esquerda dele, né? À esquerda do norte verdadeiro. Então, esse aqui seria os 18. Já ia errar, eu já ia colocar ele do lado de lá, porque você tá falando que é anti-horário, tem que começar do norte pra esquerda. Então, mas aí você já teria colocado o norte verdadeiro aqui, né? É que eu coloquei primeiro o magnético. Ah, tá. Entendeu? Esse aqui é o verdadeiro, ó. O preto é o verdadeiro. Entendi. E o magnético tá na esquerda.
Ah, entendi. Ah, então você que Então, confundiu nós, você que tá confundindo nós. Eu o não. magnético aí, ele ia tá declinado, ele tá 200, nos 290. E o azimuth magnético é 290. A declinação magnética está declinada 18. Ó, Ixi, não vermelho entendeu ali, nada. então, vermelho é o azimuth, a declinação magnética é esses 18 aqui, ó. Que, ó, sendo 18 graus a declinação magnética. 18 graus W. Então Por isso, essa declinação magnética, não entendi por causa do W, por isso que tá confuso. Que aí ia estar no lugar do norte verdadeiro, esse 18? Não, né? Ia estar antes depois do 270, né? E antes peraí, do. eu não entendi a pergunta, peraí. Fala de novo? Porque ficou confuso assim, que o 18 aí dá Uhum. de intuito de estar saindo do norte verdadeiro, né? Tá saindo o rumo aí, norte verdadeiro como rumo. Mas do jeito que você está falando aí, por esse W, ele tá antes do norte verdadeiro, né? Então É, o, que nor, o, seria norte magnético. esse NM é norte magnético. Porque eu dei a Sim, declinação de 18W. Então, se é W, é para a esquerda do norte verdadeiro. sim. Entendeu? E aí, os 290 tá em azimuth magnético. Ei, Então, quer dizer que ele está saindo do norte magnético. Se ele é azimuth magnético, ele sai do norte magnético. Então, se eu quero saber o azimuth verdadeiro, por exemplo, do primeiro rumo ali, do primeiro alinhamento, é só eu tirar a declinação, que aí eu tenho o azimuth verdadeiro. Porque ele só é azimuth magnético porque ele acrescentou ali a declinação. Essa linha vermelha aqui, ó, esse ângulo vermelho é meu ângulo, meu azimuth magnético. O Amanda Prime- ficaria assim? Peraí, deixa eu Ixi, clicar em você. tá péssimo. Esses 18 que você marcou aí tá certo, isso. Aí esse ângulo que você desenhou é o azimuth magnético, Que é os isso. 290. E 90, é isso mesmo. Entendeu? Aí, o que vocês têm que fazer? Se eu falei para vocês que ele é um triângulo equilátero, então quer dizer que todos os lados dele ali têm o mesmo valor, certo? E quanto que tem que dar a soma dos ângulos internos de um triângulo? Vocês lembram? 180, não é? Isso, 180. Então, se é 180, oxi, canetinha. 180. Se eu tenho três ângulos, quanto que é cada um? É 60? Não é? Não. Pera. 60 mais 60, 120. 120. Mais 60, É 180. pronto. Então, você tem que seus ângulos internos aqui são todos 60 graus. É porque isso que eles é equilátero, porque estão todos iguais. Nossa, que burrice. É. Meu Jesus. E aí, agora, você sabendo que esse azimuth, primeiro ele pede para você achar. A primeira pergunta aqui é quais os azimuths magnéticos, né? Então, primeiro vocês acham todos os azimuths magnéticos. E aí, depois que vocês acham todos os azimuths magnéticos, aí fica mais fácil vocês transformar para rumo. Então, peraí, a gente tem que achar todos os azimuths, e nesse caso aqui, eu vai ter caso que eu vou puxar e vai dar o mesmo ângulo? Ah, você tá fazendo aí, entendeu? É isso que eu ia perguntar agora. Agora, esse próximo aqui, ó. Deixa eu desenhar um de vermelho, né? Meus norte magnético. Nossa Senhora. Tá, ficou mais ou menos. Norte magnético. Por enquanto, eu estou levando em consideração só os azimuths, porque ele perguntou quais os azimuths magnéticos. Então, por enquanto, eu não preciso usar a deflexão, tá? Eu vou usar sempre o meu alinhamento vermelhinho com o meu ângulo aqui vermelho. Próximo ângulo, meu azimuth magnético aqui, ó, vai ser esse ângulo aqui, ó.
certo? Que sai do norte e encosta no ângulo, entenderam? Não, esses encostados aí tá sabendo, mas a execução. Ó, então se ele é esse aqui, norte magnético, certo? Do 1 pro 2. Então, se ele vai ser esse ângulo aqui, e eu sei, eu vou fazer um tracejado. Que E é eu sei 90 quanto, aí. e eu sei quanto que vale esse aqui, ó. Não, mas aí também até o 60, você coloca 30, porque faz um ângulo de 90 graus. Depois você soma com 180. Não. Não, pera aí. Não é isso que você vai achar. Se aqui é 60, ó, mas o que eu quero que vocês entendam, pera aí. Eu quero esse ângulo aqui, certo? Mas lembra que... 30. Então, não vai ser 30. Porque aqui não tá retinho. Lembra que aqui é... Tá. Ah, é porque é o magnético, né? O norte, verdade. É 290 graus e 30. Então, se esse tracejado aqui é 290 graus e 30, então aqui eu tenho 180, ó, nessa primeira parte de fora aqui, né? Certo? Certo. E menos esse 180, que seria esse restante aqui, ó. Se eu tirar 290 graus, 30 minutos e 45, tiro 180, me sobra essa parte de dentro aqui que eu vou desenhar de azul. Peraí. Peraí, como é que é? Fala de novo, que eu não entendi. Esse tracejado todo aqui, vermelho, é o meu azimuth magnético 180. anterior. Não, é o meu azimuth magnético anterior, o tracejado. Ah, os 290? Isso, porque é a mesma coisa desse aqui de trás, ó. Certo? Por isso que eu faço o prolongamento aqui, ó. Ah, entendi. Entendeu? Então, essa linha tracejada toda é 290 graus. Se eu tiro 180 dela, me sobra esse aqui, ó. E aí, desse que me sobrou, eu tiro 60. Conseguiram enxergar isso aqui? Peraí, deixa eu só fazer as anotações aqui, para não ficar E aí perdido. sobrou 180, eu tiro 60. Não, não vai sobrar 180. Sobrou 180? Porque é Não, tá 290 graus, 30 minutos e 45 segundos. Ele vai Menos dar 180? menos 180. Deixa eu ver aqui quanto que dá. 290, 30, 45. Menos 180. Vai dar 110 graus, 30 minutos e 45 segundos. Então, aí esse ângulo aí que você achou é esse azul que eu desenhei aqui, ó. Entendi. Entendeu? E aí, para achar agora só o vermelhinho aqui, é aí que eu tiro 60. É desse que eu tiro 60. Então é 290 menos 180. Isso. Depois menos 60 para achar o vermelhinho. Isso, para achar esse azimuth aqui. Esse azimuth magnético. É tudo menos esse aí. Nesse aqui, sim. E o primeiro que você explicou? Não, esse primeiro aqui eu só desenhei o que ele tinha me dado no enunciado. Ah, sim. Que esse círculo, esse ângulo vermelho que eu desenhei aqui no primeiro é os 290 graus. Ah, mas aí depois tem que voltar nele e achar ele de novo. Não, ele. Depois você só vai achar o rumo verdadeiro dele. Ah, Mas aí, como é que eu vou fazer para achar esse rumo aí agora? Porque eu tenho o azul, ele é meu azimuth. Não, Não. ele é o meu... Ai, já nem sei o que ele é meu mais. Nossa Senhora. Calma. O azimuth é os 290, que é igual o anterior. É isso? Não. O azimuth magnético 290 é o azimuth do alinhamento 01. Né? Zero. Que é... Isso. Aí agora, esse segundo aqui é o alinhamento 12. Do ponto 1, ó. Do ponto 1 pro ponto 2 aqui.
Aí eu preciso, toda vez que eu for achar o azimuth da frente, do alinhamento da frente, eu preciso saber do azimuth anterior. Então, nesse cálculo aqui, ó, vou até colocar aqui do lado. Alinhamento 1, 2. Ele vai ser igual azimuth anterior, né, que é os 290. Menos 180. Menos 180. Menos 60. Que é o meu ângulo interno aqui. Ah, ainda tem que tirar 60 desse 180? É, de tudo que foi assim que você achou o ângulo. Porque até aqui, ó, azimuth anterior menos 180 só vai me dar esse ângulo azul que eu desenhei. Que é entendeu? o... Que é um ângulo azul. Que é um ângulo azul. Ele não é nada aqui ainda. E aí, se você tira os 60, sobra só esse ângulo vermelho aqui de dentro, de fora, né? Que é do norte magnético ao alinhamento. Que é esse é o ângulo que eu quero achar. Ah, então tá errado esse 110 aí, ué. Eu não tirei 60 daí, então. Exatamente. Aí agora você tira 60. Entendi. Aí 110. 110 menos 60. 50 graus, 30 minutos e 45 segundos. Pronto, aí esse aí é o azimuth magnético do alinhamento 1, 2. Aí agora vai faltar o azimuth do alinhamento 2, 0. Que é esse aqui, né? Do 2 aqui até o 0 aqui. Vai dar 50, 30 e 45. Ô, Amanda, Norte mas magnético. eu tinha procurado na internet a resposta desse daí. E eu achei, só que não era essa resposta, não. Depois você me passa, então. Tinha dado 170 do 2 para 1. Do 2 para o 1? Não, eu falei ao contrário, do 1 para o 2. Depois você me manda, então. Tá. Mas é assim o pensamento. Não, tá. Beleza. Se vocês quiserem fazer o contrário aqui também, dá para vocês achar a deflexão. Ó, lembra daquele caso? Aí a deflexão que seria para a esquerda, né? Vocês têm o ângulo interno, tem o azimuth anterior. Não, na deflexão não vai ter o norte, não, né? Vai ter o alinhamento. Não tá achando nem o que tá pedindo. Aí no segundo caso aqui, ó, o nosso alinhamento, o nosso ângulo do 2 para o 0 vai ser esse aqui, ó. É isso que você vai querer, isso que você vai achar. Esse aqui é o que você vai achar. E aí você já vai ter do de trás, vou fazer de verde. Vou fazer um prolongamento aqui. Que vai ser... Que é esse 50. aqui, ó. Que é esse ângulo aqui. Vai ser 50 graus e 30 minutos e 45. Isso. E aí, o que você vai ter que fazer para achar esse? Você tem o ângulo interno, né, que é o 60. Você tem o azimuth anterior, que é esse azul. E aí, aqui, o que é? Do prolongamento da ré até o alinhamento, o que eu tenho? Peraí, o declinação, não é? Não, deflexão. Deflexão, a inclinação, ó. Isso. E aqui é deflexão para a direita. Então, para achar esse azimuth magnético aqui, vocês vão precisar da deflexão para a direita. E aí, vocês vão tirar. Aqui, ó, vai ser a deflexão para a direita mais o azimuth anterior, tá vendo? Vocês conseguem entender aqui, ó, que o azimuth anterior, que é esse azul mais grosso, mais a deflexão para a direita, que é esse azul mais fino, é o mesmo ângulo que o meu azimuth desse ponto, desse alinhamento. Então, peraí. Esse aqui eu tenho 50, esse valorzinho aqui é 50. Esse vai ser só um ângulo normal, né? Só para mim acrescentar. Ele não vai ser nada de Não importante. é o seu azimuth magnético, não é? Não foi a última coisa que você achou? Foi, mas do anterior? Isso. Não é dele? Né? Não é do 1, 2, né? Esse de trás. É, e agora eu tenho que achar do 2 a 0. Isso. Tá.
Aí eu tenho que achar agora o DD. Isso, que é deflexão para a direita. Essa flechinha vermelha que você colocou, o que ela é? É o meu azimuth magnético que É você o que tem que nós temos que achar. achar. Entendeu? Aí nós temos que achar o DD. É, porque você concorda comigo que DD mais o azimuth anterior dá ele, ó. Mais o azimuth anterior. Nesse de baixo aqui também dá para fazer com deflexão. Que é só fazer assim, ó. Né, vocês têm um ângulo interno, então dá para achar a deflexão. A deflexão vai ser essa azul aqui, ó. Nossa, Amanda, mas também nós vamos fazer de outro jeito. Que outro jeito? Ó, você pensa aqui, ó, no 2. Na onde você puxou o alongamento, tem 50 e quebrados. Isso, menos 180, aí você vai achar o lado de cá, o lado esquerdo. Isso, você vai achar esse aqui. Exatamente. Aí, depois você soma com mais o 60. Você achou mais um pedaço. Depois o resto você tira. Então, mas tem a fórmula da deflexão. 360. Mas esse é o pensamento que vocês conseguirem enxergar, só que você não precisa fazer esse cálculo para trás. É só você tirar de 180, 60. Porque daqui até aqui, aqui, ó. Entendeu? Ó. Só que você só tava fazendo de costa, vamos dizer assim. É o contrário. Então vai dar 120. Uhum. E não faz sentido esses ângulos que vocês estão achando? Não faz sentido com o desenho que tá aqui? Faz. Pois é. E aí, depois que vocês acharem esses dois azimuths aí, que são os outros que ele pede, né? Ele pede para vocês acharem os rumos verdadeiros. E aí já é verdadeiro, não é magnético. Aí, para isso que existe a declinação. Quanto que é o rumo magnético desse 290, ó? 290 tá em qual quadrante? No quarto, né? Sim. De preto. Então, o quarto quadrante, eu já coloquei que ele é rumo magnético, porque aqui é azimuth magnético. Então, é 360... né? Oi? Isso daí é do ponto zero. Do ponto zero, que é o norte magnético. Tá. 360 menos o azimuth, que é os 290 lá. Quanto que dá? Faz aí para mim. Vai dar 66 nos quebrados, eu acho. Peraí, só fazer certo. Esse aí é do 01? Isso. O rumo do 01. Menos 200 e... Vai dar 69 graus, 29 segundos... Não, minutos e 15 segundos. E 15 segundos. Mas aí, no caso... Qual a direção? É no primeiro quadrante, uai. NE. Não, é NW, porque é 290 graus. E tá no quarto quadrante. Ah, tá no último, verdade, no último, né? No primeiro. Entendeu? Então, esse aqui é o magnético. Aí, agora, com esse rumo magnético, eu acho verdadeiro. Como ele parte do norte, aí agora entra esse desenho aqui, ó. O valor do meu rumo, vou desenhar de preto aqui, ó. É esse aqui, ó. Esse rumo aí é o seu... Esse que você tá desenhando é o verdadeiro ou o magnético? O magnético. Então, eu tenho ele. Isso, que é esse 69. Aí, para você achar o verdadeiro, ó, como o norte tá o norte verdadeiro tá para a direita, né? É ele, mas somado esse pouquinho. Exatamente. Aí, é ele mais a deflexão. Que é o 18 e alguma coisa. Mais a deflexão. Ô, Amanda, aqui no meu desenho já ficou muito... Tipo, meio, não ficou rabiscado, mas tá muito pequeno. Aí eu posso só colocar o...
tipo assim, o RV e colocar o valor? Porque nós estamos fazendo aqui com você mesmo? Pode. Tá. E aí vocês têm que achar os rumos verdadeiros agora dos outros dois. Então, com o norte magnético, com o azimuth magnético que vocês acharam aqui, vocês acham o rumo magnético, igual eu fiz aqui, e depois acha ele em verdadeiro. Eu vou deixar para vocês entregar sábado, que até eu acho que vocês não terminam isso até meia-noite. Esse aqui é Não mesmo. RV, que vai dar esse valor mais 18, 20 e 15. Então, meu rumo magnético do 0 a 1 é 87, 48 e 30 segundos. O verdadeiro. O rumo verdadeiro. Verdadeiro. Aham, isso aí. Pelo jeito, eu não fiz a conta aqui não, mas pelo valor aí, é isso aí mesmo. Olhando Então de tem que cabeça. achar o norte magnético e depois o norte verdadeiro. Não, você tem... o norte verdadeiro ele já existe. Sim. Tá? O que você tem que achar é o azimuth magnético de todos os pontos, depois o rumo magnético de todos os pontos e depois o rumo verdadeiro. Porque para você achar o rumo verdadeiro, que é o que ele pede, a resposta é o rumo verdadeiro, você precisa saber qual que é o rumo magnético. Então, eu sempre vou fazer igual no caso da 1, eu vou pegar 360 e ver diminuir os... Peraí, calma. Esse aqui é o meu norte magnético, né? Ele tá aqui. É o meu... Uai, você não colocou... Onde que tá o verdadeiro? O norte verdadeiro? É esse preto aqui, ó. No 1. No ponto 1. Ah, lá não desenhei, não. Mas ele seria a mesma coisa. Ele seria para a direita aqui, ó. O verdadeiro. Seria mais ou menos aqui assim. Né? Porque se eu falei que a declinação é para W, então se ele é para W, ele é do lado esquerdo aqui, o norte magnético. Entendi. Então, nesse caso aqui, ó, quando vocês acharem um rumo, nesse exemplo aqui, talvez vocês vão ter que subtrair em vez de somar. Porque nesse caso aqui, o teu rumo ele vai estar para NE. Nesse caso aqui, né? E eu acho que nesse aqui também o rumo vai estar para NE. E aí, nesses dois casos aqui, vocês vão ter que subtrair, em vez de somar, igual eu fiz aqui, ó. Né? Que eu somei com a deflexão. Uhum. Nesses dois aqui, por ele estar em NE, vocês vão perceber que ele vai ter. Porque ele vai virar, o rumo vai virar só isso aqui, ó. O rumo verdadeiro, né? Então, tem que ser menos a deflexão. Nossa, não entendi esse daí. Foi confuso. É porque o rumo verdadeiro, ele tem que sair do norte verdadeiro. Então, tá Tem. aqui, ó. O alinhamento tá aqui, meu norte verdadeiro estava aqui. Então, essa linha preta aqui, esse ângulo preto, é o meu rumo verdadeiro. Uhum. Se eu tinha aqui atrás o de vermelho é o rumo magnético, então, para eu achar só o rumo verdadeiro, é subtrair, ó. Se eu tirar essa partezinha vermelha, que se eu fizer pontilhada aqui, ó, né? Então, mas você não tem só isso daí. Você tem essa parte toda. Que parte toda? Essa parte do verdade do norte magnético até o começo do triângulo, você tem que Então, isso tudo é 50. Isso, 50 é algumas coisas, não é? É. Isso é o azimuth, né? É, do azimuth. Uhum. Aí, por ele estar no primeiro quadrante, o azimuth é a mesma coisa que o rumo. Então, o seu rumo também vai ser 50 e algumas coisas aí. Ah, entendi. Entendeu? Porque ele tá no primeiro quadrante. Então, ele é esse ângulo vermelho aqui, ó. Esse seu rumo magnético é esse ângulo vermelho. E aí, o verdadeiro, que é a resposta que eu quero, ele é esse ângulo preto. E para eu achar só esse ângulo preto, eu tenho que subtrair do rumo magnético a declinação, que a declinação vai ser esse pedaço aqui, ó.
Você tá pedindo os dois rumos? Não, estou pedindo só o verdadeiro, mas para você achar o verdadeiro, você vai ter que calcular o magnético. Então, esse que eu achei esse que é o 50, vai ser o rumo magnético. Isso. Porque antes ele era o azimuth magnético, não é isso? Aham. Então, se ele era azimuth magnético, é o mesmo alinhamento, então ele é rumo magnético. Ele tá no primeiro quadrante, né? Isso. Então, é NE. Tá. No rumo eu sempre tenho que colocar a letra, né? Tem. Que é a direção do rumo. Entendeu, Márcio? Captei um pouco a mensagem. Então tá bom. 69. Nossa, mas tá muito. Nossa senhora, acho que eu sou. Não é possível. Eu tô ficando Eu sei burra. que eu tenho que achar os 3 agora. Isso. Depois que você acha os azimuths, você tem que achar os rumos. Depois dos rumos. Aí acabou. Uai, não é 3 tipos que eu tenho que achar? Não, mas aqui é tudo rumo, né? É o rumo magnético e o verdadeiro. Você acha o azimuth Só? magnético, depois você acha o rumo magnético e depois você acha o rumo verdadeiro. É 3 mesmo. Então, ó, eu tenho o rumo magnético do 1, que é mesmo que o azimuth magnético, que é 50, e 30 e 45. Isso. Aí, eu vou ter que subtrair qual valor que você falou? Da declinação, porque se você tem um que é magnético e você quer achar o verdadeiro, você tem que saber a declinação. A declinação magnética. E no caso da declinação, nós não teve aí. Tem, os 18 graus aqui em cima, ó. Não, mas Sendo. é a mesma coisa? Lembra que declinação magnética no local é a mesma declinação para todo mundo. Ah, então é isso. Nossa, Aí subtrai ela. Do 1 para o 2 é subtração. Por causa da posição do rumo. Porque ele está em NE ali. Rumo verdadeiro. Aí só no ponto 0 que lê mais. Porque aí o rumo do ponto 0, do alinhamento 0 para 1, ele é NW, né? Ele está no quarto quadrante. Entendido? 820 Entendido. vai dar Eu vou entrar no portal aqui para mudar a data, então. 32, Muito obrigado. 10 e 30. Só que aqui, no caso, ele vai estar no primeiro quadrante. Agora, então, eu vou pegar o azimuth do 2 e vou subtrair. Não, no caso, eu vou adicionar, né? Os 18. Porque ele já tá do lado de cá. Ó, vou desenhar de preto ali onde que tá o azimuth, hein? Deixa eu ver. Não, o azimuth já tá de vermelho aqui, ó. O pequenininho que você desenhou no 2. Então, mas eu vou desenhar o norte verdadeiro aqui para você ver. O norte verdadeiro vai estar aqui assim, ó. Então, o seu rumo magnético é esse vermelho, né? Uhum. Não, nem é, porque aqui, ó, olha para onde ele tá indo. Né, ele tá para baixo aqui, ó. Ele tá no segundo quadrante esse. Quanto desse ângulo aqui? Então, ele é SE. O azimuth do 2 deu 120, né? Foi, né? Isso. Por aí. Eu não sei os quebradinhos, mas é mais ou menos isso. É porque então, ele tá em SE. Você tirou esse 50. Não, tirou 180, você tirou 60. Isso, para achar a deflexão. Ah, a gente achou deflexão aí? Não foi azimuth, não?
Não, peraí. 180 graus menos 60 é deflexão. Ah, então peraí que eu coloquei errado, então. Aí, deflexão mais azimuth anterior é o azimuth magnético atual. Então, esse 120 é a deflexão, é o DD. Isso. DD. Aí, esse DD mais o 50... Aí que eu vou ter no azimuth. Isso. E aí, ó, esse rumo aqui, ele vai ser um pouco diferenciado, né? Porque ele tá em SE. Então, para você achar ele como ele tá no segundo quadrante, ele é 180 menos azimuth. Aí você acha o rumo magnético. Porque o azimuth que era o magnético. Então, 180 menos 125. Opa, fiz errado. Menos 125. 30. 15. Então, eu vou ter meu rumo magnético vai ser 54 graus, 29 segundos e 45 minutos. Isso. E aí, para saber agora se você vai somar ou subtrair, tem que prestar atenção no desenho, né? Vou fazer ele aqui, ó. Ele tá para cá, certo? Certo. Tá no segundo. Então, lembrando que foi um dos erros de vocês lá. Quando ele tá no segundo, ele parte do sul, né? Aham. Seria Então, o 60? esse ângulo qual que é o valor aí do rumo magnético? 54 graus, 29 minutos e 45 segundos. Então, esse ângulo aí é esse aqui, ó. Que eu tô pintando de preto aqui, ó. Porque quando ele tá no segundo quadrante, ele parte do sul. Então, seu rumo magnético é esse aqui, ó. Eu tenho que achar até o norte, então. Não. Não, Aí pra, 80, não pode. não pode. Aí você tem que saber onde que tá posicionado o teu norte verdadeiro, né? Esse, no caso aqui, eu desenhei foi o magnético, né? Uhum. Mas você vai ter que... Aí o norte, deixa eu fazer aqui, ó. Esse aqui, supondo que é um magnético. Aí o verdadeiro, ele tá aqui assim, ó. Ixi, isso é o torto, mas... Né? Não foi isso? Vai somar os 18, então. Então aqui, ó, isso, exatamente. Olhando aqui por baixo, né? Que é onde ficaria os 18, esse ângulozinho azul que eu desenhei. Então, para ele ser o rumo verdadeiro, ele tem que partir do norte, do sul verdadeiro, que é daqui de baixo, até o alinhamento. Então, até aqui. Então, você tem que somar. Que vai dar 72 graus, 50 minutos só. Meu rumo verdadeiro. Isso. E o quê? Qual que é? Tá faltando uma coisinha aí. Ele é SE. Isso. SE. Rumo verdadeiro. SE. Eu achei que era SW. Não, ele continua. Tá vendo o alinhamento pretinho aqui, ó? Uhum. Então, ele continua, ele não sai. Quando eu falo para vocês que ele tá num rumo verdadeiro tal, ou azimuth tal, a linha que vocês fizerem do alinhamento, ela não sai do lugar. Mesmo somando o valor lá embaixo. Mesmo somando o valor lá embaixo. O alinhamento, ele fica onde está. O que muda é a deflexão. É só a deflexão que anda, que seria os 18 graus ali. Beleza. Seria o norte magnético, é ele que fica movimentando. O norte verdadeiro fica posicionado no mesmo lugar. Então, a cerca tá lá posicionada, ela tem o mesmo azimuth verdadeiro pro resto da vida. Aí, quando for o magnético, aí, porque existe esse norte magnético, né, que se movimenta, a declinação muda, por isso que os valores magnéticos são diferentes. Então acabou esse exercício. Aí, ó, pronto. Nós achou todos os rumos, tanto magnético como verdadeiro, e os 3 azimuth. Isso aí. Aí, por que talvez um exercício teu lá pode... Não, esse que você depois me manda, onde você achou essa resposta,
As respostas lá estão de rumos, vai dar. Se essa correção estiver certa, os rumos verdadeiros de lá vão ser diferentes do que vocês têm aí, porque os de lá vão ser rumos verdadeiros de ré. E o que eu quero que vocês façam só os rumos verdadeiros normal. Entendi. Tá? Tá. Então é isso. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma pergunta, mas acho que não. Você tem alguma pergunta, Márcio? Não, tranquilo. Então, beleza. Tranquilo sim, né? O que você falou aí, eu captei a mensagem. Agora tem que pôr na prática aqui. Pra ver se tá tranquilo mesmo. Então, Ou tá pra bom. ver se o Zap vai cantar mais aí. A número 4, que é para achar o D, você falou para mim para que vai dar 180 mais os 90, né? Que vai dar 260. Esse 260, aí é só eu somar com mais 80? Não, peraí. Deixa eu abrir aqui, que eu acho que não é isso, não. Peraí, deixa eu achar também. É qual que é o exercício? O 4. E qual que é o ponto? D. D? É. Isso, é isso mesmo. Você pega 180 e soma com 80. Que aí eu vou ter o valor ângulo inteiro. Isso, que é o ângulo externo ali. Então é só isso que É. você está perguntando. Ah, não, então tá certo. Então, beleza. Então, fechou. Era essa dúvida. Nossa, mas essa 5 aí, nós nunca vamos conseguir fazer sem eu ser. Olha que rabisqueira que foi. É raciocínio. Só precisava de tempo. Nossa, mas você vai fazendo um, vai fazendo outro, vai riscando, vai perdendo. Parece que fica meio tudo atrapalhado. É. Mas deu para entender agora. Deu. Esse exercício aqui você vai tirar ponto se errou ou não? Vou, né? Tá. Vou, dessa vez eu vou. Vale 10 pontos essa listinha. Tá bom. Então, fechou. Essa lista é pro novo mestre, Amanda? Isso, já é pro novo bimestre. Ixi, tá afiado mesmo, já tá valendo 10 pontos. Já porque vocês faltaram, não ia ter lista. Pô, não faltei não, hein? Tava lá. Abandonaram nós. Não, eu entendo, né, que a comida não fez bem, mas... Fazer o quê, né? 10 pontos agora, né? Não, já tá... Pontos. Não, tá bom, que nós já ganhou passado. É. Já não foi uma colher de chá, foi uma colher de sopa. Isso aí, tá vendo só como é que eu sou boazinha? Não, você é bonzinho, nós não reconhecemos isso. Pode ter certeza, nós não vamos deixar você na mão mais. Ô, Márcio, olha, até arrepiei. Então, arrepiei até o cabelo da cabeça agora. E olha que eu rapei, hein? Ai. É, gente. Então tá, eu vou tirar esses negócios aqui já agora. Então tá bom. Eu vou interromper a gravação aqui. Muito obrigada.